Olá, você que nos acompanha pela internet, pelas redes sociais, aqui no Movimento pelo Futuro de São Mateus. Também no meu perfil, André Oliveira, jornalista, e ainda nas páginas agregadas no Facebook. Nós temos feito girar esse material, inclusive também no canal do André Oliveira no YouTube, para que o maior número de pessoas tenha acesso e para que possamos propagar coisas boas. O mundo está cheio de coisas negativas, de coisas que não agregam, então nós temos que fazer o contrário, propagar aquilo que é certo, aquilo que é correto, aquilo que faz bem e principalmente porque a nossa iniciativa visa dar valor, cada vez mais priorizar os princípios e os valores éticos, morais e cristãos. Por isso nós sempre estamos aqui meditando na palavra de Deus, reforçando que nós temos um projeto muito importante para esse ano de 2024, o ano do resgate, falando das eleições 2024. E muitas práticas negativas a gente observa sendo normalizadas, melhor dizendo, ao longo dos anos na política. Boca de urna, traições de grupo para grupo, são os estatutos dos partidos que não são cumpridos, os partidos que são feitos aí como partidos de aluguéis, os candidatos não têm compromisso com as siglas, nem os candidatos a prefeito ou governador ou a presidente que deveriam dar um exemplo, eles não fazem. E também a divisão dos valores, dos recursos, as mulheres acabam sendo prejudicadas, também as candidaturas das ditas faixas minoritárias. Precisamos colocar de fato em ordem o nosso sistema eleitoral. Aquilo que está no papel e que é muito bonito e que torna até a nossa democracia um exemplo para o mundo, precisa de fato ser aí cumprido. E na época de eleições é que isso tem que de fato ficar latente. E começa com o cidadão, começa com o eleitor. Se o cidadão comum, a cidadã não fizer a sua parte, o eleitor, aquele que tem ali o poder de mudança nas suas mãos por meio do voto, ele não fizer certo, quem é que vai fazer? E quando o eleitor cobra, quando o eleitor quer a coisa correta, a coisa verdadeira, de fato, essa mudança positiva acontece. E é o tema de hoje que nós estamos exatamente aqui meditando, que diz assim: o benefício de se fazer o certo. Aliás, só tem benefício quando se procura fazer o certo. Fazer o certo é para que haja resultados também igualmente corretos. Isso é ser justo, isso é fazer justiça. O que é a justiça? A justiça é fazer que se cumpra aquilo que está estabelecido para ser feito. Na verdade, fazer o que é certo, fazer o que está na lei, fazer o que é digno, o que é ético, o que é moral. Mas a gente vê cada vez mais esse mundo descambando para o contrário, inclusive na área política, na área da gestão pública, do poder público, da coisa pública, Mas na Bíblia Sagrada está aqui um princípio da fé cristã. No livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 34. Eu falo cristã porque aqui está no Antigo Testamento. Provérbios foi inclusive escrito pelo rei Salomão. Mas o Senhor Jesus, ele veio para ratificar, confirmar a lei. Então todas esses ensinamentos do Velho Testamento foram confirmados pelo Senhor Jesus. E nós temos hoje que cumprir. Estão também no balizamento do cristão. Então não é porque o Senhor Jesus veio, fez o seu sacrifício, hoje vivemos no tempo da graça e que podemos errar à torta e à direita, podemos transgredir a lei, podemos viver na iniquidade. Nada disso. Pelo contrário. E aqui esse versículo deixa muito bem explícito essa questão de uma forma ainda mais abrangente para as nações. Diz assim, Provérbios 14, 34. A justiça exalta os povos,
Mas o pecado é a vergonha das nações. Forte, hein? A justiça exalta os povos, mas o pecado é a vergonha das nações. Então, quando se pratica o que é justo, o que está de acordo com a lei, o que é para ser cumprido e se cumpre, isso daí põe o povo, né, em alta consideração. E ele se destaca até em relação aos demais povos, porque aqui é uma promessa. É o benefício ou os benefícios de se fazer o que é certo. E essa justiça aqui é diante dos homens e diante também de Deus, porque em contrapartida fala de erro. Erro com relação ao semelhante, aos seres humanos. Pecado com relação a Deus. Diz aqui, o pecado é a vergonha das nações. Então aquelas nações que estão entregues ao pecado e muito em função de seus líderes, que também levam o povo a pecar, isso é vergonhoso. E se a gente tomar aqui de forma individual, a gente pode dizer: a justiça exalta o ser humano, o homem ou a mulher, mas o pecado é a vergonha do homem, da mulher. Então começa conosco como cidadãos, com você, minha amiga, meu amigo. Começa com os eleitores, começa com os candidatos, com os líderes políticos, partidários, com as autoridades. Fazer o que é certo, porque só tem benefício. A nação toda é exaltada quando as lideranças, elas buscam fazer o correto e ensinam também essa mesma direção para as pessoas, para o povo. Mas ao contrário, quando os grandes pecam, quando as autoridades pecam e levam o povo a errar, aí é a vergonha, é a destruição, é o escárnio que vem sobre essas nações e sobre todo o povo. Então que saibamos fazer as nossas escolhas, mas aqui o ensino, ele é bem claro. Para cada tipo de atitude, de ato, há uma consequência, há um resultado. Então que possamos fazer boas plantações, que possamos, de fato, sermos justos, para que sejamos exaltados e os resultados sejam esplendorosos, maravilhosos, para agradar e ser a contento a sociedade e também exaltar, né, o nosso Deus, porque quando o povo ele é exaltado porque fez algo que é instrumento de justiça, quem se alegra com isso é Deus. É Deus que se alegra vendo que não foi em vão os ensinamentos que ele deixou, não está sendo em vão o sacrifício vicário do Senhor Jesus. Você veja que é algo profundo. Quando nós começamos a meditar na palavra de Deus, nós vemos a responsabilidade que cada gesto, cada ato nosso tem com relação ao que nós praticamos no dia a dia. E principalmente quando se fala de poder, e de poder constituído, de poder público, pessoas com poder para levar à ruína ou levar à bênção muitas pessoas. Cuidemos cada vez mais, sejamos vigilantes. 2024, ano do resgate. Quem não reage, rasteja. E nós decidimos reagir.